Eu te peço encarecidamente que você assista esse vídeo até o final, eu garanto que vai valer a pena. É impressionante as informações que estão vindo à tona depois que o Donald Trump assumiu a presidência nos Estados Unidos. Gente, isso é um escândalo internacional. É o governo esquerdista nos Estados Unidos interferindo em todos os lugares do mundo, em eleições do mundo inteiro. Eles mencionam aqui, ó, Jair Bolsonaro. Olha que curioso isso, olha que absurdo. Jair Bolsonaro, isso pode ser o bastante para derrubar de uma vez por todas esse governo e não colocar, não só isso, colocar em xeque muitas divinas instituições que hoje prendem qualquer pessoa que critique ou peça por transparência ou faça questões sobre como funciona o processo por trás das cortinas dessas instituições. Carmen Lúcia promete TSE mais rígido com as redes e diz que a corte já se prepara para 2026. É isso mesmo. Durante a abertura do ano do Judiciário, na segunda-feira, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, prometeu uma corte mais rígida em relação às redes sociais. Segundo ela, a internet receberá uma atenção especial para combater, segundo ela, o que seria possíveis fake news. Conforme a presidente do TSE, o tribunal já está se preparando para a disputa eleitoral do ano que vem. A fala da ministra se deu após a Meta anunciar a revisão de sua política interna. O dono da Big Tech, Mark Zuckerberg, deu um passo pelo fim da censura ao descontinuar seus programas de agências de checagem. Há 2 semanas, a Advocacia Geral da União fez uma audiência pública e os gigantes da tecnologia, contudo, recusaram o convite. Agora, ministros do STF estão desesperados. Blogueira da Globo News revela que o Supremo já se planeja para impedir que um novo Senado em 2026 coloque o impeachment dos ministros em votação. É isso mesmo, veja o vídeo. Tem um bastidor sobre isso, que é conversando com o ministro do Supremo recentemente, exatamente sobre essa tensão entre os poderes, porque se a gente viu no sábado o Legislativo muito unido, a gente sabe que o Supremo também está muito unido. E conversando com esses ministros, perguntando se a ideia, sabendo da dificuldade hoje do próprio Supremo, sabendo que 2026 é uma eleição da qual pode resultar um Senado muito mais conservador, um Senado que pode inclusive querer tocar impeachment de ministro supremo, se a posição majoritária na corte seria apertar o acelerador ou frear e negociar. E há uma divisão hoje, há alguns integrantes da Suprema Corte que acham que tem que apertar o acelerador e tocar essa agenda democrática, mesmo que ela resulte em enfrentamento, inclusive com o Congresso, e há outros que pensam, é melhor conversar, buscar harmonia e tentar apaziguar antes que 2026 chegue. E mais uma bomba internacional explodiu. Dessa vez, ex-funcionário do governo dos Estados Unidos relatou interferência contra Bolsonaro na eleição de 2022. É isso mesmo. Vejam o vídeo que fez o deputado Gustavo Gayer. Eu te peço encarecidamente que você assista esse vídeo até o final, eu garanto que vai valer a pena. Nas últimas eleições, nós não estávamos lutando apenas contra um sistema aqui do Brasil, mas sim um sistema internacional que trabalhava numa sintonia para censurar, perseguir e destruir a direita e os conservadores. É impressionante as informações que estão vindo à tona depois que o Donald Trump assumiu a presidência nos Estados Unidos. Hoje nós já tivemos notícias chocantes, informações que mostram claramente que áreas do Departamento dos Estados Unidos, do governo americano, estavam sendo usadas para financiar ONGs para trabalhar a política dentro do Brasil, para fortalecer a narrativa da esquerda, para treinar a imprensa a mentir e perseguir os seus opositores. Bom, isso foi só o que veio à tona com a USAID, depois que o Elon Musk publicou algumas transações que essa agência do governo americano estava fazendo. Só que agora eu vou mostrar para vocês um relato de um ex-funcionário do Departamento dos Estados Unidos, o Mike Benz, falando exatamente isso, só que agora muito pior. É o governo americano influenciando diretamente na imprensa, no sistema judiciário de outros países para censurar os apoiadores e políticos da oposição da esquerda.
Eu até coloquei dessa vez o meu vídeo do lado direito, do seu lado direito, porque o vídeo, para você vai entender quando eu colocar aqui. Aqui eu encaixo melhor, mas escuta o que o Mike Benz vai falar agora. Atlanta Council receives U.S. taxpayer funding from the State Department, USAID, the National Endowment for Democracy, the CIA cut out. Então, olha só. USAID, Endowment for Democracy, é o que saiu hoje na imprensa, né, nos Estados Unidos, e que a gente divulgou, que a imprensa está mentindo, que são para ações humanitárias, mas na verdade é de manipulação do debate político, manipulação da imprensa, do sistema judiciário em vários países. The Defense Department, the U.S. Marines, the U.S. Air Force, the U.S. Navy, and numerous other federal agencies, every single one of those provide annual funding every year to this group you are about to watch, training journalists from Reuters, from the New York Times, from Der Spiegel, from Le Monde, in a frigging how I learned to stop worrying and love the bomb style smoky room, so that they can go back to their desks and flag disinformation in Trump tweets and pro-Brexit tweets. That means the same electorate who democratically elected Donald Trump as president in 2016 also paid a NATO think tank to train journalists to muzzle Trump's social media reach ahead of the 2020 election cycle. This is in 2019, this is 5 years ago. The Atlanta Council is known as NATO's think tank. I mean, just so you understand, it's literally NATO's civilian, clandestine, political action consensus building firm. This is what they're known for in Washington. They represent NATO. So again, their largest funder, the United States Department of State. And then Defense Department, Department of Energy, because they're about control of energy geopolitics, USAID, National... USAID, que saiu hoje, que paga em ONGs aqui dentro do Brasil, que passa dinheiro para ONGs, né, dentro do Brasil para manipular a opinião pública. Down for Democracy, the CIA cut out, the Marines, the Air Force, the Navy, all in a single year. What are they paying them to do? Agora eu quero que você leia isso aqui, ó, esse trecho. Depois do treinamento de censura, uma sessão de treinamento para censura, ter sido destacada acima, um painel subsequente em junho de 2019 no Conselho Atlântico, no fórum, né, do Conselho Atlântico, discutiu como coordenar o discurso digital, o banimento de discurso digital em resposta ao que era considerado tipos de eleitores indesejáveis. Dois resultados eleitorais indesejáveis em 2018. A subida, né, de Jair Bolsonaro no Brasil e a consolidação do apoio dos eleitores para Narendra Modi na Índia. Preste atenção. Isso aqui foi organizado depois que eles perceberam que dois resultados indesejáveis aconteceram. Indesejáveis para quem? Para o Atlantic Council, que faz parte da OTAN, que é financiado com dinheiro americano, tá bom? Eles mencionam aqui, ó, Jair Bolsonaro. Olha que curioso isso, olha que absurdo. Jair Bolsonaro e Narendra Modi. Agora eu vou deixar ele voltar a falar. Vamos lá. To influence and advance on the civilian side what the military intelligence and diplomacy sphere wants to be done at the geopolitical and military level. The Atlanta Council has 7 CIA directors on its board. A lot of people don't know that 7 former number 1 chiefs of the Central Intelligence Agency are still alive, let alone all concentrated together on the board of a single institution promoting worldwide social media censorship of politicians like Donald Trump and Jair Bolsonaro and Modi in India. Preste atenção no que ele falou. De novo. Organizam um sistema para censurar e perseguir políticos no mundo inteiro como worldwide social media censorship of politicians like Donald Trump and Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, Donald Trump, Narendra Modi e Marine Le Pen na França. O quão profundo foi esse esquema, o quão relevante, qual a influência que ele teve, de que forma ele conseguiu alterar a opinião pública,
Qual imprensa recebeu treinamento por esse pessoal? Até onde foram os tentáculos dessa manipulação da opinião pública e do debate público através desse sistema? Eu vou entrar agora, já estou elaborando um pedido de CPI. Isto merece ser investigado com toda a profundidade, com toda a prerrogativa que uma CPI tem. Então nós vamos coletar as assinaturas, nós vamos pedir uma CPI para investigar de que forma, o quão profundo e qual foi o nível de manipulação do governo Biden durante o período das eleições aqui no Brasil. Nós já sabemos, já houve vários relatos que houve interferência de alguma forma. Eu quero saber qual foi essa interferência. Porque as pessoas que estão no governo agora, com certeza nos ajudarão a alcançar essas respostas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de uma CPI. Gente, isso é um escândalo internacional. É o governo esquerdista nos Estados Unidos interferindo em todos os lugares do mundo, em eleições do mundo inteiro. Pelo amor, nós vamos ter que fazer uma CPI, isso não pode ficar assim. Cara, é impressionante. Em um dia, a quantidade de informações que a gente está tendo vindo dos Estados Unidos, de que eles interferiram em eleições pelo mundo inteiro. Qual foi o nível dessa interferência? Quais foram as pessoas e organizações e ONGs que receberam dinheiro? Qual imprensa, qual repórter, qual jornalista? O que falaram nesses treinamentos? Isso tudo nós vamos ter acesso, mas precisamos de uma CPI. Isso pode ser o bastante para derrubar de uma vez por todas esse governo e não só isso, colocar em xeque muitas divinas instituições que hoje prendem qualquer pessoa que critique ou peça por transparência ou faça questões sobre como funciona o processo por trás das cortinas dessas instituições. Isso aqui, nós não vamos esquecer isso aqui, nós vamos a fundo com essa notícia. Um abraço. A Organização dos Estados Americanos informou que vai enviar representantes ao Brasil para avaliar a situação da liberdade de expressão no nosso país. Isso em meio a denúncias de censuras e restrições. Vamos dar uma olhada na nota da OEA que informou esta missão oficial em território brasileiro. Lembrando que isso foi um pedido feito por deputados, por congressistas americanos que salientaram a necessidade da OEA, que é uma entidade, uma organização internacional, na qual os Estados Unidos, o Brasil e boa parte dos países americanos fazem parte. Essa entidade tem sim o poder de fiscalizar e de analisar a situação da liberdade de expressão nos países membros. Não sei se temos aqui a nota da OEA para a gente dar uma olhada sobre esta visita que agora sim estamos vendo. Então, o relator especial para a liberdade de expressão anunciou sua visita oficial ao Brasil. Jorge Serrão. Aqui no Brasil temos um problema de liberdade de expressão, é algo público notório, e o denunciamos aqui todos os dias no Paradox Show. Mas agora que a OEA se interessa por aquilo que está acontecendo no Brasil, na sua opinião, algo poderia mudar? Com certeza. Tudo começa a mudar sempre no Brasil por pressão de fora para dentro. E Elon Musk fez uma postagem agora no X muito interessante que se aplica totalmente à nossa situação brasileira. Olha o que o Musk escreveu. Estamos na batalha crítica para restaurar o poder do povo contra a enorme burocracia não eleita. Se seus representantes eleitos não conseguem superar os burocratas que controlam o governo, então você vive em uma burocracia e não em uma democracia, que no fim das contas é tirania. Caramba, parece que Elon Musk está falando do Brasil, e é isso exatamente, esse é o espírito que a turma da Organização dos Estados Americanos vem verificar por aqui, vem constatar que aqui está havendo uma violação completa dos direitos fundamentais do Brasil, um exagero, um desequilíbrio institucional, em que a cúpula do Poder Judiciário, operando numa espécie de superestrutura, está mandando nos demais poderes. É uma espécie de judiciário executivo, uma juristocracia com toques de lawfare e com toques de intervenção direta na atividade política, usando como laranja o partido político canhoto que sempre aciona o Supremo para que o Supremo tome a decisão de intervir no Poder Executivo ou no Poder Legislativo. Então esse jogo é manjado. Agora, isso está acontecendo por quê?
E aí voltamos ao que o Musk falou. Se os representantes eleitos do povo não fazem nada, e os nossos estão fazendo muito pouco, jararaca deita e rola. E o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso. O executivo vai na conveniência da juristocracia e o legislativo completamente omisso, apavorado, incompetente, não enxergando o que está acontecendo. O Congresso Nacional é o maior e principal responsável pela mais grave crise institucional da história do Brasil. Se eles estivessem agindo, a gente não estaria com esse desequilíbrio institucional. Então, o erro, a falha maior é do Congresso. E quando a falha é do Congresso, a falha indiretamente ou diretamente também é do povo, que é o povo que elege os representantes. Mas vamos lá, o nosso mecanismo de escolha de representantes é uma porcaria. Esse sistema proporcional, você vota naquele que você, na verdade, não quer eleger. Então, o sistema elege um monte de gente em quem você efetivamente não votou. Então, é uma picaretagem eleitoral. Na prática, um golpe institucional. Isso é absolutamente ilegítimo. Isso tinha que ser discutido, isso o povo brasileiro tinha que sentar e botar um ponto final nisso. Temos que mudar esse modelo. A campanha tem que ser contagem pública de voto, tem que ser voto distrital misto, valorizar o poder local, o representante local a ser eleito, que você, sabendo em quem você votou, ele sendo eleito, perto de você, você tem mais poder de pressão sobre ele. O que acontece hoje é a burocracia mandando, ou a burrocracia dos burros, estúpidos, canalhas, crime organizado, institucionalizado, mandando no país. Fábio Barroso, na sua opinião, agora do ponto de vista de uma jurista, né, a OEA é uma entidade que não tem poder coercitivo, não existe um tribunal que possa julgar se o Brasil está violando ou não a liberdade de expressão. Tem o Pacto de São José de Costa Rica, mas a liberdade de expressão é algo que acho que nunca teve um julgamento, né, nesse tribunal. Mas com certeza a OEA não tem capacidade de coercisão dos estados, mas tem capacidade de fazer pressão, de denunciar o que está havendo no Brasil. Na sua opinião, o relator especial vai ter esta capacidade e essa vontade política de desafiar o regime aqui no Brasil? Eu tenho bastante receio, tá? Eu vou ser sincera em relação à OEA e demais. Eu acho sempre válido, tem que ter essa luta. Tem também a Comissão Internacional de Direitos Humanos, que, né, tem processos, mas eles rejeitaram a maioria. Tem alguns que estão em andamento em relação à liberdade de expressão no Brasil, em relação aos processos que tem muito abuso de autoridade e também as violações aos direitos humanos, obviamente. Então, esse pessoal da OEA, o que me preocupa é o seguinte: eles vão vir para cá e vão falar com quem? Né? Espero que realmente eles ouçam, né? Eles venham aí muito bem brifados, no bom sentido, de que o caso do Brasil, dependendo se for ouvir as autoridades, né, que estão institucionais, que estão nos cargos, talvez saia com uma impressão que está tudo funcionando muito bem em relação a isso. Espero que eles venham aí já com o objeto dos processos, até em relação ao Musk, porque ali dá para ver, né, que ele quis respeitar a lei brasileira e foi acusado de desrespeitar. Isso tem tudo a ver com a liberdade de expressão dos brasileiros, porque não é só a Constituição americana que garante liberdade de expressão, a nossa também garante. É preciso dar um toque nesse tudo. Creio eu, né, pelo melhor aí. Mas o meu receio é que, sei lá, porque eles venham, conversem com as pessoas erradas, com as autoridades que estão dentro desse esquema, desse sistema, e saiam, né, com um relatório de que está tudo bem no Brasil. Mas o que a gente tem, assim, mesmo isso acontecendo, por pior que seja, a verdade está gritando, né? A verdade você não tem como esconder. Você tem muitos casos de violação, de abuso de poder, que acaba redundando aí na violação dos direitos humanos, né? Direito à liberdade de imprensa, tudo isso faz parte dos direitos humanos defendidos pelo Brasil, pelo mundo, e o Brasil é signatário não somente do Pacto de São José, mas também é signatário do Pacto de Roma. Então, infringiria várias normas internacionais, isso do ponto de vista legal e jurídico, mas moralmente falando, para esses ministros que são um pouco pavão, vai atrapalhar
a atuação deles quando eles quiserem ir para Portugal, por exemplo, e querem dizer exatamente o oposto do que dizem aqui, né? Vai pegar mal porque hoje o mundo é globalizado e graças ao bom Deus que a gente tem internet descentralizada para isso. Aliás, a Bradock está fazendo esse papel. Vou aproveitar o gancho, curte, compartilha, comenta, coloca o like, joga no grupo da família, porque essa explicação é importante. Porque a mídia jamais vai dizer isso que eu acabei de dizer para vocês. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.